Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar do cálculo de pH e pOH de ácidos e bases fortes. Portanto, o tema de hoje, cálculo de pH e pOH de ácidos e bases fortes. Bom, nós temos aqui uma série de exercícios que nós iremos resolver. Temos aqui, o pH de uma solução de HCl a 0,0010 molares é. Então, nós temos aqui esta solução de HCl com esta concentração. Nós queremos saber qual é o pH desta solução. Então, o primeiro passo aqui é determinar a concentração de íons H+. Então, neste caso aqui, é simples, é que ele é um ácido monoprótico, ou seja, que tem apenas um único hidrogênio. Então, na ionização, vai libertar um hidrogênio e, neste caso, ele é um ácido forte. Então, nós temos que conhecer primeiramente os principais ácidos fortes. Então, nós temos aqui os principais ácidos fortes. Temos que saber quais são os principais ácidos fortes. Nós temos aqui o HCl, o HBr, o HI. Temos também o ácido nítrico. Temos também o ácido sulfúrico. Temos também o ácido clórico e temos o ácido perclórico. Então, esses aqui são os principais ácidos fortes. Então, vejam aqui que o HCl também faz parte aqui do grupo. Então, neste caso aqui, temos esses ácidos aqui, esses com exceção deste aqui que tem apenas um único hidrogênio. Então, nessas condições, a concentração do próprio ácido é igual à concentração de íons H+, desde que o ácido tem apenas um hidrogênio. Então, neste caso aqui, temos HCl. Então, nós podemos escrever aqui para o número 1, que HCl em solução aquosa dissocia-se ou ioniza-se por completo, vai produzir aqui H+, e o Cl-. Então, aqui temos 1 mol desta substância, que produz 1 mol desta aqui e 1 mol desta aqui. Então, pela estequiometria, notamos que 1 mol do ácido produz aqui 1 mol de íons. Então, se nós tivermos aqui esta concentração aqui, esta, nós vamos escrever isso em notação científica. Então, vamos ter o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, neste caso, esta substância produz 1 mol de íons H+. Então, vamos ter aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares também. E aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Conclusão. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disto aqui? É que, neste caso, a concentração de íons H+ vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, tendo esta concentração, é só aplicar a fórmula do pH. Então, pH é igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log, neste caso, de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, pH vai ser igual a menos, aqui vamos aplicar uma propriedade dos logaritmos. Então, aqui temos uma multiplicação, então vamos escrever como uma soma de logaritmos. Temos aqui logaritmo de 1 mais logaritmo de 10 elevado a menos 3. Então, pH vai ser igual a menos, logaritmo aqui de 1 é 0. Aqui, vamos aplicar outra propriedade do logaritmo. Este número aqui vai passar a multiplicar o logaritmo, menos aqui é 3 vezes logaritmo de 10. Este logaritmo vai dar 1. Então, pH vai ser igual a menos aqui 0, 3 e pH vai ser igual a 3. Então, temos aqui já o pH calculado. O pH vai ser igual a 3. Então, neste caso aqui, podemos afirmar que a resposta correta vai ser C. Então, aqui temos C como sendo a resposta correta. E temos agora o exercício número 2, que diz o seguinte. Qual o valor do pH da solução de H2SO4 a 0,012 molares. Temos aqui alguns dados. Então, neste caso aqui, temos um ácido com 2 hidrogênios. Então, temos que determinar a concentração de íons H+. Então, como é que nós vamos fazer neste caso? Algo tão simples também. Então, vamos aqui para o número 2. Então, primeiro temos que escrever a equação de ionização do ácido. Temos aqui H2SO4, que se ioniza produzindo aqui H+, e SO4, 2 menos. Então, acertando, ficamos assim. Então, temos aqui 1 mol deste aqui, vai produzir
2 moles desses íons e 1 mol desses íons. Então, se nós tivermos aqui a concentração do ácido, esta concentração aqui, então, qual é que vai ser a concentração de íons hidrogênio? Algo tão simples também. E vamos ter o quê? Vamos escrever este valor na notação científica. Então, vamos ter aqui 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 molares. Então, aqui, esta substância produz 2 moles desses íons. Então, vamos ter 2 vezes este valor. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 molares. Aqui temos 1 mol, então ficamos com 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 molares. Conclusão. Concentração de íons H+, vai ser igual a 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 molares. Isto equivale a dizer o quê? Que vamos ter aqui 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 molares. Temos aqui a concentração de íons é H+, então pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ser igual a menos logaritmo de quê? De 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, vamos ter o que aqui? Que pH vai ser igual a menos log de 2,4 mais aqui log de 10 elevado a menos 2. Então, pH vai ser igual a menos o quê? Logaritmo aqui já nos dão aqui. É 0,38. Então, temos aqui 0,38. Aqui, este 2 passa a multiplicar este logaritmo menos 2 vezes aqui, o logaritmo de 10. Então, pH vai ser igual o quê? É 0,38 menos aqui 2. Então, pH vai ser igual a menos 0,38 mais aqui o que? Mais aqui o 2. Então, pH vai ser igual a 1,62. Então, temos aqui o nosso pH da solução. Então, neste caso, a resposta correta vai ser a alternativa A. Então, temos aqui A como sendo a resposta correta. E vamos dar continuidade. Temos agora este exercício número 3, que diz o seguinte. Então, o pH, temos aqui o pH de uma solução aquosa é 0,015 mol por litro de hidróxido de bário. Então, está aqui a fórmula a 25 graus é. Então, temos aqui alguns valores. Então, temos que calcular também o pH. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o pH desta solução. Então, como é que nós faremos para calcular o pH desta solução? Então, este é o exercício número 3. Então, vamos ter aqui 3. Então, o primeiro passo é escrever a equação de dissociação, neste caso, da base. Então, temos aqui o hidróxido de bário. Então, quando ele se dissocia, produz o quê? Íons bário e aqui os íons OH-. Temos isto aqui. Então, 1 mol desta substância gera 1 mol desses íons, mas gera 2 moles desses íons. Então, se nós tivermos aqui a base com esta concentração aqui, 0,015, então, nós vamos ter o quê? Vamos ter 0,015, neste caso, mol por litro. Então, isto aqui vai produzir 1 mol desses íons, então vamos ter 0,015, aqui também mol por litro, mas aqui temos 2 moles deste aqui, então vamos ter 2 vezes o 0,015, neste caso o que? Mol por litro. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isto aqui? É que a concentração de íons OH- vai ser o quê? 2 vezes 0,015 mol por litro. Então, a concentração de íons OH- vai ser, neste caso, igual a 0,03 molares. Isso equivale a dizer 3 vezes 10 elevado a menos 2 molares. Agora, algo interessante. Aqui o exercício diz o quê? Agora prestem muita atenção. O exercício diz o quê? Claramente. O pH de uma solução. Então, temos aqui o pedido como sendo o pH. Mas a solução dada é uma base.
Então, nessas condições, você não pode calcular de imediato o pH. Primeiro, por se tratar de uma base, calcula-se o pOH e só depois o pH. Então, atenção, aqui o pedido é calcular o pH, mas a solução dada é uma solução básica. Então, primeiro não se pode calcular o pH, não é assim? Calcula-se o pOH e só depois, neste caso, o pH. Então, neste caso aqui, o que nós temos é a concentração de íons OH-. Então, só podemos calcular o quê? O pOH e só depois é que vamos calcular o quê? O pH. Então, neste caso, vamos ter o quê? Vamos ter aqui que pOH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então, neste caso, pOH vai ser igual a menos logaritmo de 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, pOH vai ser igual a quê? A menos logaritmo, neste caso, de 3, mas aqui logaritmo é de 10 elevado a menos 2. Temos isto aqui. Então, pOH vai ser igual a quê? Aqui, logaritmo de 3, extraindo isso aqui na máquina, por exemplo, vamos ter aqui 0,47. Este menos 2 passa a multiplicar aqui, menos aqui 2 vezes o logaritmo de 10. Isto aqui vai dar 1. Então, vamos ter aqui que pOH vai ser igual aqui a menos 0 aqui, 47, menos aqui o 2. Então, isto aqui fica aqui, pOH vai ser igual a quê? A menos 0,47 mais 2. E, fazendo esta operação, pOH vai ser igual a 1,53. Este é o valor de pOH, mas nós não queremos o pOH, mas sim o pH. Então, vamos usar a relação pH mais pOH igual a 14. Então, aqui, vamos ter o quê? Queremos o pH. Então, o pH vai ser igual a 14 menos o pOH. Então, pH vai ser igual a 14, neste caso, menos o quê? 1,53. Então, pH vai ser igual a 12,47. Então, nós temos este valor aqui. Então, a resposta correta vai ser a alternativa E. Vai ser a alternativa E. Mas, ok, este exercício poderia ter sido resolvido de uma outra maneira. Então, eu te dou ou te deixo este desafio. Como é que você poderia resolver? Bom, aqui nós podíamos aproveitar uma relação. Esta relação aqui. Esta relação que nós já conhecemos. Podíamos ter aproveitado esta relação aqui. Então, nós sabemos aqui que este valor aqui é a 25 graus. Vejam aqui que já dão até a temperatura a 25 graus. Então, nós sabemos que este valor aqui de KW a 25 graus é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, aqui primeiro você ia determinar o quê? A concentração de íons é OH-, que tem este valor aqui. E depois iria substituir aqui nessa expressão aqui e isolar aqui a concentração de íons H- e calcular diretamente o pH sem passar pelo pOH. Seria um outro caminho, também é possível resolver assim. Então, se quiser testar, pode fazer aí. Então, nós temos aqui o exercício número 4, que é este aqui. Então, o que diz o 4? Qual é o pH da solução de hidróxido de sódio 0,001, o que? Neste caso, molar. Então, queremos saber o pH desta solução. Vejam aqui que o pedido é calcular o pH, mas a solução dada é uma base. Então, aqui podemos calcular primeiro o pOH e depois calcular o quê? O pH. Mas neste caso aqui, vamos aplicar este raciocínio aqui. Vamos calcular diretamente o pH sem passar pelo pOH. Já vamos aproveitar esta relação aqui. Então, vamos lá. Número 4. Temos aqui hidróxido de sódio. A solução aquosa dissocia-se produzindo aqui este íon e também este íon. Então, aqui temos um mol, que produz aqui um mol e também um mol. Então, a concentração, qual é aqui? Esta aqui, que nós vamos escrever a notação científica.
Vamos ter aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares, que produz 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares, 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, a concentração de íons OH- aqui qual é? Concentração de íons OH- vai ser igual a quê? Então, vamos escrever aqui, concentração de íons OH- vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui, vamos calcular das duas formas, né? Para vermos que é possível fazer o cálculo de duas formas. É possível fazer o cálculo de duas formas. Então, aqui só vamos dar continuidade. Temos aqui a concentração de íons OH-. Então, é uma base. Primeiro calcula-se o pOH. Então, vamos ter aqui pOH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então, pOH vai ser igual a menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pOH vai ser igual a menos o quê? Log de 1. Log de 1 mais aqui log é 10 elevado a menos 3. Então, vamos lá. pOH ter o quê? Este aqui, opa, aqui faltou 1, né? Logaritmo de 1. Isso aqui é 0. Então, ficamos aqui com 0. Este passa por aqui a multiplicar, menos aqui 3 vezes logaritmo de 10. Este aqui vai dar 1. Então, ficamos com pOH igual a quê? A menos aqui, 0 menos 3. Então, pOH vai ser igual a 3. Este é o pOH, mas o pedido aqui não é calcular o pOH, é calcular o quê? O pH. Então, aplicando a relação aqui, a relação pH mais pOH igual a 14. Então, ficamos com pH igual a quê? É a 14 menos o quê? O que é aqui? O pOH. Então, pH vai ser igual a 14 menos o quê? O 3. Isso vai dar o quê? 11. Então, conclusão, pH vai ser igual a 11. Já temos aqui o pH da nossa solução. Mas também podíamos ter resolvido este exercício de outra maneira, considerando, neste caso, a temperatura de 25 graus. Então, aqui temos o quê? Temos aqui a concentração desses íons OH-. Então, aplicando aqui esta relação KW igual, neste caso, aqui, a concentração de íons H+, vezes o quê? Concentração de íons OH-. Então, aqui vamos fazer o quê? Podemos isolar o que? H+. Então, H+ vai ser igual a quê? A concentração, na verdade, ao valor de KW, ido aqui, pela concentração de íons OH-. Então, H+, a sua concentração vai ser o quê? A 25 graus, nós já conhecemos este valor, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a concentração aqui de íons OH- tem este valor. Então, vamos ter o que aqui? 1 vezes 10 elevado a menos 3. Temos isto aqui. Então, isto, como é que fica? Então, concentração de íons H+, fica o quê? 1, ok, vezes 10 elevado aqui, menos 14, menos 3. Então, concentração de íons H+, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 14, mais 3. Concentração de íons H+, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 11. Então, aqui já temos a concentração de H+, então podemos calcular direto o pH. O pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+, pH vai ser igual a menos aqui, log de 1 vezes 10 elevado a menos 11. Aqui temos uma multiplicação, pH vai ser igual a menos log de 1 mais aqui log de 10 elevado a menos 11. O pH vai ser igual a menos aqui 0 menos o que? 11 vezes logaritmo de 10. Então, pH vai ser igual a quê? A menos 0. Aqui isto. pH vai ser igual a 11. Então, vejam aqui que também chegamos ao mesmo resultado, mas usando um outro caminho. Então, é possível usar vários caminhos aqui.
Temos aqui o exercício número 5, que diz o seguinte: dissolvem-se 0,056 gramas de hidróxido de potássio em água para formar 1 litro de solução. O pH e pOH da solução resultante a 25 graus é. Então, neste caso aqui, temos aqui uma massa e querem um pH. Então, aqui também é simples de fazer. Então, vamos lá, 5. Vamos mostrar aqui os nossos dados. Então, dados. Aqui nos dá uma massa. Então, vamos tirar aqui os dados. Então, temos o quê? Massa vai ser igual a 0,056 gramas. O volume é de 1 litro. Queremos o pH e também o pOH. Bom, neste caso aqui nem temos concentração. Então, o primeiro passo é achar o que? A concentração. Então, vocês já sabem que podemos calcular a concentração molar usando esta fórmula aqui. Aqui temos uma massa. Massa do soluto, massa molar do soluto, vezes aqui o volume. Aqui precisamos da massa molar. Então, temos aqui massa molar do hidróxido de potássio. Então, aqui temos um átomo de potássio, uma vez a massa atômica do potássio, que é 39, mais um átomo de oxigênio, uma vez a massa atômica do oxigênio, que é 16, mais uma vez a massa atômica do hidrogênio, 1 vezes 1. Isto tudo vai dar 56 gramas por mol. Então, é só substituir os dados aqui. Molaridade vai ser igual a quê? A massa tem este valor, vamos escrever isto na notação científica. Então, vamos passar 1, 2, 3. Então, ficamos aqui com 56 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Massa molar, 56 gramas por mol, vezes o volume, que é de 1 litro. Agora, ficamos com o quê? Que molaridade vai ser igual a isto vai dar 1 vezes 10 elevado a menos, o que é aqui? É 3 mol por litro. Então, já temos aqui a concentração. Então, agora é só prosseguir. Temos aqui a base, que é o hidróxido aqui de potássio, que se dissocia produzindo aqui K+, mais aqui o OH-. Então, temos 1 mol, deixa aqui, para 1 mol, deixa aqui. Então, seria a concentração, deixa aqui, que é igual à concentração aqui do íon OH-. Então, podemos afirmar que a concentração de íons OH- vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, já temos aqui isto aqui. Atenção, molar é igual a mol por litro, é a mesma coisa, né? Então, temos aqui essa concentração, podemos calcular o pOH. Então, pOH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então, pOH vai ser igual a menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado aqui a menos 3. Então, isto, pOH vai ser igual a menos logaritmo de 1 mais logaritmo de 10 elevado a menos 3. Então, pOH vai ser igual a 0. Aqui, 3. pOH vai ser igual, neste caso, aqui, a 3. Temos este valor aqui para o pOH. E também temos que ter o pH. Então, pH mais pOH igual a 14. Então, pH vai ser igual a 14 menos aqui o 3. Então, pH vai ser igual a 11. Então, já calculamos aqui o pH e o pOH. E terminamos. Temos aqui o 6. Qual é a concentração de íons H+ numa solução, neste caso de HCl, com pH igual a 4? Bom, aqui é simples de fazer. Então, temos aqui o número 6. Então, sempre que você tiver o valor de pH e quiser a concentração de íons H+, é simples de fazer. É só recordar-se que temos aqui a concentração de íons H+ vai ser igual a quem? A 10 elevado a menos pH. Então, a concentração de íons H+ vai ser igual a 10 elevado a menos o pH é 4 a 4 molares. Então, já está. E terminamos. Bom, era tudo que nós queríamos trazer nesta aula acerca do cálculo do pH e até a próxima aula.